Boa noite. É com alegria que abrimos o nosso alegria redobrada que abrimos o nosso encontro desta noite, saudando a todos os presentes que se encontram, tenham aqui uma acolhida muito fraterna, e vamos então nos dirigir a Deus, porque a Ti, Senhor, devemos estes instantes. Podemos desfrutar para reflexões, aprendizado, já que a nossa mente, Senhor, procure as respostas através destes momentos em que falamos uns aos outros, inspirados pela assistência amorosa dos nossos bons amigos espirituais, que em Teu nome sustentam essas vibrações que nos acolhem neste ambiente. Que esses momentos transcorram com muita paz, com muita harmonia, sejam proveitosos para todos esses Teus filhos, que Te agradecem a oportunidade que Tu renovas a cada um de nós. Seja feita a Tua vontade, assim seja. Pois, irmãos, temos nessa noite a alegria de receber mais uma vez em nossa casa o Dr. Carlos Eduardo Accioli Durgante, médico, geriatra, que retorna à nossa casa, desta vez para conversar sobre o tema as necessidades espirituais no processo de viver envelhecendo. Saudamos o nosso palestrante muito fraternalmente, esperando que ele se sinta muito bem entre nós, dizendo para ele da nossa alegria em tê-lo aqui nesta noite. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez ao convite especial. O ano passado, nessa mesma época, não, um pouquinho antes, né? Em maio eu fui convidado a vir aqui para falar sobre essa temática do envelhecimento, né? Sobre a questão da transcendência, sobre a importância de nós vivenciarmos bem e aproveitarmos o máximo a vivência desse ciclo longo, né? Cada vez mais longo atualmente. E eu comentei que depois dessa palestra, foi um pequeno teste que eu fui convidado pela Associação Médica Espírita Internacional para ir para a Europa falar lá também para aquela comunidade europeia, aquele povo extremo que foi um povo que fortaleceu muito o entendimento religioso da vida, vivenciou muitos rituais religiosos e hoje ele se despiu dessa importância na vida, esse significado da transcendência do espírito na Europa quase inexiste. O povo europeu, ele apegado muito à questão material, ele se afastou demais dos ritos, da frequência aos cultos religiosos. E através da doutora Marlene Nobre, uma médica da Associação Médica Espírita, está tentando levar essas comunidades europeias um pouco da doutrina espírita, né? Então eu levei aquela palestra para lá e agora a oportunidade que eu estou tendo aqui novamente, agradeço, de trazer para vocês uma temática que inclui de novo esse link, tá? Necessidades espirituais, espiritualidade e envelhecimento. Porque é um processo em que a maioria de nós está se preparando para experienciá-lo. Aqui na plateia já muitos já vivenciam esta fase da vida, que no nosso país ela é determinada por um marco, né? Em decorrência das leis atuais, previdenciárias, nós chamamos uma pessoa idosa quando ela completa 60 anos. E a partir daí, então, ela faz parte dessa terceira idade, né? Em algumas divisões que estão sendo estudadas, talvez exista mais adiante, já que a população está chegando aos 80 anos com boas condições e com boa qualidade de vida, que se crie essa tal quarta idade. Tá? Mas por enquanto, no Brasil, né, pessoa idosa, começa a partir de 60 anos de idade essa caminhada. Mas como nós sabemos que envelhecimento não é um processo apenas biológico, então nós não podemos entender que só começa a velhice em si, a vivência dela,
a partir dos 60. É claro que não, né? Nós não fazemos, por exemplo, hoje é dia 20 de agosto, ontem era 19, eu tinha 59 anos e nem pensava em velhice. Fiz aniversário, então a partir de agora eu sou velho. Isso não existe. Isso existe a nível, né, de cronologia. Minha data de nascimento, cronológica, tudo bem. Mas o processo de envelhecimento, ele é a nível biológico, né? E aí podemos entender o envelhecimento psicológico e espiritual. Então, se nós formos nos ater a questão exclusivamente biológica, começamos a envelhecer a partir do momento em que nascemos. Existem inúmeras teorias que tentam explicar a partir de que momento começa a velhice. Biologicamente ela começa a partir do nascimento e nós vamos então nessa caminhada, quando chegarmos nessa determinação brasileira de 60 anos, somos idosos. Mas a gente sabe que o nosso processo de envelhecimento já se iniciou muito cedo e vai se processando fisiologicamente na nossa vida até então o nosso desencarne. Em países desenvolvidos, 65 anos. Tá? Então a temática hoje, eu quero trazer para vocês essa palavra chamada necessidade. Necessidades espirituais num processo de envelhecer. Gostaria que só que diminuísse essas luzes aqui da frente para que a tela ficasse melhor. Então a projeção, os slides, nós vamos conversando. A ideia é mostrar para vocês, primeiramente, algumas estatísticas. Tá bom, então uma imagem bonita, né? A gente pode falar sobre velhice e dar conotações que talvez, com certeza, não no nosso ambiente espiritual, mas nós podemos ouvir, e eu ouço, apesar de ser geriatra no dia a dia, mesmo dentro das academias, dos consultórios, então muito preconceito por parte de quem não enfrentou ainda a velhice e também por aqueles que já são idosos. Parece que falar sobre envelhecimento é algo que não importa, não tem muito interesse, não há algo que resgatar, não existem dádivas, graças, bênçãos, não existem ganhos, benefícios com envelhecer. Para um segmento muito pessimista da sociedade, ainda, lamentavelmente, que estamos vivendo, a velhice é assim. Mas como nós estamos dentro de uma casa espírita, que só por isso, só pelo entendimento da doutrina, Allan Kardec, nós vamos ter, se nós ainda não despertamos para isso, nós vamos ter que despertar para a importância da vivência da velhice. O que ela traz de ensinamento para esse espírito milenar, que talvez esteja experimentando essa velhice pela primeira vez como carne. Então, precisamos entender a velhice, ver as necessidades de colocarmos esse entendimento espiritual na nossa existência. E certamente, essa dimensão expandida da nossa existência, que a espiritualidade traz, ela torna o ato de envelhecer algo mais belo, como já dizia Leon Denis, necessário para o aprimoramento do espírito. Tá, gente? Nós estamos em uma caminhada evolutiva, viemos buscar uma reforma interior, assim chamada reforma íntima, cada um tem a sua. É como uma grande casa, um grande estabelecimento. Imaginemos aqui a sociedade, né, que nós estamos agora à noite. Imaginemos a quantidade de salas e peças. Quanto precisa fazer, mesmo estando em ótimo estado? Como, não é? Né? O próprio Giovanni estava conversando, que ele fez a instalação de som. Quantas reformas, pequenas, médias e grandes, precisam ser feitas em uma instituição como essa? Transportemos para a nossa casa, para o nosso trabalho. Então, assim, na comparação metafórica, é a nossa vida. A nossa reforma poderá ser pequena, apenas um leve retoque num canto lá da parede que está com infiltração. Mas talvez precisemos derrubar metade das paredes dessa casa e levantarmos novas, porque muito é o que fazer. Então a velhice, a vivência da velhice, com todas as dificuldades que ela traz, que para a maioria de nós é uma fase diferente, com muitas limitações, com perdas, com ganhos também, infelizmente, é um período de grande aprendizado, onde nós estamos nos colocando
frente a desafios próprios de envelhecer. E aí o que vamos fazer? Vamos virar as costas, vamos nos revoltar contra as dificuldades de uma vida longa, com doenças, com limitações, ou vamos aprender com isso? Então, por isso que falar sobre velhice, falar sobre espiritualidade, processo de envelhecimento em uma instituição espírita que tem esse entendimento, é algo que dá um prazer muito grande, porque a gente entende que esse espírito precisa passar pelo entendimento e o aprendizado de longos anos, né, vivenciando essa situação tão importante. Por isso dessa necessidade. Então vamos, depois dessa breve introduçãozinha, talvez isso aqui não vai me deixar na mão. Não, então vamos lá. Voltou. Tá. Bom, aí vocês estão vendo aqui um ciclo. Ele é um ciclo cada vez mais frequente, cada vez mais inevitável e cada vez mais necessário. Olha, gente. Não é à toa que isso aí leva a um formato em círculo, né? Leon Denis já colocava a nossa essência. Ela é uma lei circular. Nós nascemos, evoluímos e retornamos à nossa essência. Então, se nós formos pensar que hoje, cada vez mais, nós temos todo esse caminho a percorrer e a velhice se reveste de uma importância muito grande. E quando os anos vão passando, nós vamos modificando os nossos valores. Numa ciranda de valores, vamos começando a colocar aqueles que lá atrás não eram tão importantes, a nossa juventude, estão sendo hoje colocados em primeiro lugar. A questão material, a questão do emprego, a questão da profissão, foi nos exigida antes. Hoje, a nossa exigência, o que nós estamos sendo chamados, é para a nossa interiorização, para esta questão da espiritualidade. Então, esse ciclo é cada vez mais frequente. Eu trouxe algumas estatísticas para vocês, bem recentes, colocando que existem aproximadamente 7 bilhões de seres humanos. Agora, em outubro deste ano, a Organização Mundial de Saúde, ela colocou que a população mundial vai chegar a 7 bilhões. Essas estatísticas elas variam muito conforme o órgão que a gente pesquisa, mas estamos muito próximos de 7 bilhões de seres humanos nesse nosso planeta. E sabemos, através de Chico Xavier, de livros e de outros médiums, nós recebemos muitas informações e a gente sabe que existe o equivalente a aproximadamente a 3 vezes mais esse número de encarnados, é o número de desencarnados no planeta Terra. Quantos mais ou menos nós somos aqui hoje? Nesta sala, senhor, que estão acostumados? 200 pessoas. Então, olha quantos tem aqui. Pelo menos 600 desencarnados. Sentadinhos ao lado de você. Na dimensão desse centro espírita, que é muito maior do que a gente vê, estão aqui, trazidos pela necessidade de ouvir alguma coisa relacionada à questão da espiritualidade, onde a gente vai e é levado pela espiritualidade para falar. Então as plateias são muito maiores do que a gente imagina. Imaginem no planeta Terra, 21 bilhões de seres. Gente, né? No Brasil, existem aproximadamente 20 milhões de idosos. Então, há no Brasil em torno de 20 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. É um percentual significativo, já é mais de 10% da população. Para daqui a pouco, e não precisa muito, 2020, então é um pulo, 1 bilhão de pessoas com 60 anos ou mais habitarão o planeta Terra, encarnados, tá? Então, olha que quantidade de idosos. Então, é crescente esse número. E para o ano de 2025, 31 milhões de pessoas idosas vão habitar o Brasil. A Organização Mundial de Saúde, ela coloca, não, a ONU, a Organização das Nações Unidas, coloca que daqui a pouco tempo haverá mais idosos do que crianças no mundo. Tá? Temos populações aí de países em que isso já existe. Mas isso, por enquanto, é a população mundial. Era um pouquinho, botei um nome de uma, deixa eu ver o que eu havia aqui. Nessa imagem ela estava com 119. Vejam vocês como ela estava bem. Eu costumo colocar sempre essa imagem, porque algumas pessoas, elas... Eu não sei se o Giovanni vai ter que dar uma mão aí.
se... O que vocês acham? Ela tinha sempre... Eu achei estranho que esse slide entrou antes. Pode ser que eu esteja confuso. As mulheres chegam a ultrapassar 60 anos. Então, na nossa plateia, quase 80% das mulheres aqui, algumas já estão, mas quem não está ainda, vai chegar aos 60 anos. E vai viver lá bastante. Se tiver boas ou razoáveis condições de saúde. Se não tiverem um prognóstico limitado de vida em decorrência de alguma doença grave que tenham, ou câncer, ou uma doença cardiovascular grave, um diabetes grave, essas pessoas vão chegar aos 60 anos com as suas doenças mais bem equilibradas. E quando chegarem aos 60, tem uma chance grande, sendo homens, de viver em média mais 19, 20 anos, e sendo mulheres mais 22, 24 anos. Isso mostra que chegar aos 80 anos não é mais uma surpresa, um bônus, um plus para muito poucos, mas está sendo hoje uma realidade para a grande maciça maioria das pessoas. Dessa geração que está vindo atrás de vocês, que são os meus, os filhos de vocês, terão grandes, enormes chances de estarem nesta faixa de 78 anos e muito ativos, atuantes. E aí? Como é que fica a nossa edificação? Vamos edificar essa nossa velhice só nos patamares do ter, do possuir, do adquirir, do competir, das questões materiais e pragmáticas da vida? Ou nós vamos também preencher esses pilares com as questões do ser interior, do espírito? Essa população que está vindo atrás está buscando cada vez mais isso. E por isso que ela precisa se espiritualizar. Quando as mulheres, vocês mulheres, estão vivendo ainda mais do que a gente, apesar de estarem cada vez tendo mais as nossas doenças cardiovasculares, estressadas como nós, fumantes como nós, obesas ou mais, como os homens, ainda estão vivendo mais. Há uma série de fatores que fazem com que elas vivam mais. Então, 80 anos, quando chegar uma de vocês em boas ou razoáveis condições de saúde, sem doença grave, tem uma chance de viver em média mais 9, 10 anos. Imaginaram-se que poderão chegar aos 90? Se não imaginar, comece a pensar. Que isso pode acontecer. Isso são estatísticas não suecas, japonesas. São estatísticas brasileiras. Em países desenvolvidos, ou dá para incluirmos o nosso, 90% dos adultos aguardam a idade de se tornarem avós. E 60% deles ainda tem pelo menos um, desculpe, faltou, dos pais vivos. Então as famílias também estão diferentes. Tá, gente? Se hoje 90% das pessoas já esperam a idade de se tornarem avós, que os pais de vocês não tinham, talvez, muitos não tiveram essa oportunidade, hoje, a população de hoje, vivendo hoje, no ano 2011, 90% tem chance de ser avô ou vó, e 60% das famílias tem pelo menos um vivo. Nós estamos realmente vivendo esse fenômeno da longevidade, do envelhecimento da população. Nosso amigo aqui, meu Deus, não. Tá, agora ele vai. Após o 60, mas como eu digo, nem tudo na vida é fácil, né? A velhice é uma trajetória, um ciclo importante de vida com muitas dificuldades. As mais significativas e determinantes são as doenças. Pois, após os 60 anos de idade, 40% das pessoas terão pelo menos 3 doenças crônico-degenerativas. Aqui na sala, a maioria de nós temos as doenças crônicas degenerativas mais comuns da população. Quais são? Problemas oculares. A imensa maioria de nós já temos problemas de visão. Se não estamos usando óculos ou lente por motivos A, B ou C, mas já temos problemas oculares. Temos problemas osteoarticulares, hipertensão, problemas do equilíbrio. Então as doenças são muito comuns. Nós não somos um produto que, se cair na natureza, leva séculos para sofrer alguma avaria. Nós somos extremamente complexos. Deterioramos, degeneramos. E, então, hipertensão, artrite, artrose, artroses visuais. Aos 75 anos de idade, metade terão pelo menos 5 doenças crônicas.
Então os octogenários aqui da sala, ou os octogenários que vocês conhecem que estão em casa, têm suas doenças. Dentro do seu kit de envelhecimento, vem lá, como compramos um aparelho de telefone celular, lá vem nossa bateria, nosso carregadorzinho, vem um ou dois, três mais acessórios. A velhice traz com isso o processo de envelhecimento fisiológico mais normal e mais cuidado possível que possamos vir a ter, traz consigo o ônus das doenças. A questão básica e primordial é o quanto estas doenças nos incapacitam, nos impossibilitam. Exemplo claro, que quanto essas doenças evitaram hoje de virmos aqui, porque tínhamos que subir 2 andares. Tem um elevador aqui na casa? Não. 2 lances de escada. Muitos não vieram. Porque talvez doenças físicas ou mesmo psíquicas comprometem muito a sua funcionalidade. Então a doença ela é inevitável. O que nós temos que combater, sim, é a questão de quanto ela nos incapacita. Mas isso é palco para uma outra palestra. Mas a realidade, segundo dizia Jean Carpé, a realidade irreversível que estamos vivendo por mais tempo, todos sabemos, espero que não tenha sido surpresa para ninguém isso, e o modo como enfrentamos essa maior longevidade é que vai fazer a diferença monumental entre todos nós. Estão me preparando? Ou vou deixar para me preparar para bater na minha porta dizendo que eu sou velho, que eu envelheci? Ou que apareceu uma doença e eu levei baita do susto e agora eu vou me cuidar através daquela doença que eu tive que consegui me safar. A gente precisa despertar. Então, estar bem dentro do corpo e cuidar da serenidade da mente é um aprendizado que exige sensibilidade, percepção e dedicação. A gente não adquire da noite para o dia, nós temos que conquistar. Sensibilidade, percepção, dedicação e vamos lá tentar serenar o corpo, serenar a mente. Ele vai viver muito tempo. Então, aí nós nos perguntamos, será que a gente precisa muito para estar bem? Para ter qualidade de vida no envelhecer? Será que a gente precisa de dinheiro? Será que a gente precisa ser famoso? Cheio de paparazzi atrás de nós? Vivermos showbiz constante? Será que precisamos? E será que isso são questões imprescindíveis para um bem-estar espiritual? Eu não estou falando em uma casa confortável, um carro bom. Estou falando de bem-estar espiritual e existencial. Porque isso o status necessariamente não traz. Segundo esses autores, mesmo sem grandes ou espetaculares conquistas, olha, sem grandes ou espetaculares conquistas, não precisa ter grandes conquistas espetaculares ao ponto que saia todas as redes sociais, mas com saúde e independência funcional, importante. A saúde não é ausência de doença, mas ela está muito ligada a essa questão da independência funcional. Eu tenho minhas doenças, muitos de vocês vieram aqui com a sua hipertensão, tomando seus medicamentos, com seus problemas diversos, mas estão aqui. E tem independência funcional. Um ajustamento psicológico e espiritual. Ajustamento psicológico e espiritual frente ao quê? Ao que vai mudar. Se vocês acham que ao envelhecer não vamos mudar, meu Deus, em que mundo?